Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. O Johnny Depp está de volta aí nas atuações de qualidade. Ele fez o filme Black Mass, onde ele interpreta o chefe da máfia irlandês Whitey Bulger, que é chefe da zona sul de Boston durante a década de 80. Então vamos lá. Whitey Bulger foi um criminoso que ganhou proeminência em Boston durante o final da década de 70, comecinho da década de 80. E quando o território dele começa a ser ameaçado pela máfia italiana, ele faz um acordo com um amigo dele que é do FBI, de virar um informante para o FBI e com isso conseguir abater a Cosa Nostra, né, que é a máfia italiana que estava crescendo na região, e conseguir consolidar o poder dele ali naquela região de Boston. O amigo dele era o John Connolly, que é um amigo dele de infância, e esse acordo começou a levantar muitas suspeitas quando muita coisa que o Whitey Bulger fazia começou a ser empurrada para baixo do tapete. E a gente vê nessa história o acordo entre os dois se desenvolvendo e como cria confusões para os dois lados. Além disso, a gente vê a relação do Whitey Bulger com o irmão dele, que era um senador do estado, e o irmão dele é interpretado pelo Benedict Cumberbatch. O elenco coadjuvante do filme é de muita qualidade, mas eles não ganham o devido destaque. O Joe Edgerton, que faz o John Connolly, está muito caricato no filme, ele tem todos os trejeitos ali de um policial corrupto, então acaba estragando um pouquinho o personagem. O Benedict Cumberbatch também aparece forçando muito, porque ele tem um sotaque britânico muito carregado, e nesse filme ele tenta fazer um sotaque de Boston, que também é um sotaque muito carregado e muito característico. Então acaba que ele fica travando muito nas falas. Além disso, o Kevin Bacon, que faz o chefe do FBI ali no filme, não tem espaço nenhum para brilhar, e o FBI nesse filme é um dos mais estúpidos que eu já vi. A polícia, as investigações são relativamente ridículas e muito bobinhas. Eles fizeram muito simplificado para o público conseguir seguir exatamente o que está acontecendo. Eles não deram nenhum grau de complexidade para a história. O filme tenta, em todos os momentos, fazer homenagens aos Bons Companheiros e ao Poderoso Chefão, que são os maiores ícones aí do gênero, mas em nenhum momento ele consegue se sobressair e chegar próximo ao nível desses clássicos aí que a gente tem de máfia. O filme tentou trazer alguma inovação também, fazendo uma espécie de narrativa difusa, onde vários personagens estão dando depoimento para a polícia, e nisso a gente tem como se fossem capítulos do filme, que uma pessoa está falando e passa uma parte da história, e outra pessoa está dando depoimento e passa outra parte da história. E isso fica legal até, ficou um pouco criativo no começo, mas depois disso a narrativa começa a ficar esquisita, porque cada hora é uma pessoa narrando. Eu acho que o fato do filme atirar para todos os lados e não focar em nenhuma relação em particular, nem na relação com a mulher, nem na relação com o irmão, eu acho que o filme acaba perdendo um pouco da gravidade dele, e ele teria se beneficiado se ele tivesse focado na dificuldade que ele e o irmão dele tinham de manter uma relação pacífica, mesmo ele sendo um mafioso e o irmão dele sendo um senador. Eu acho que essa dualidade teria sido interessante. Mas para mim o pior ponto do filme é que ele lembra muito o filme Os Infiltrados, do Martin Scorsese. É um mafioso irlandês que tem um infiltrado no FBI e ele também recebe informações do FBI. E com isso a gente vê a diferença entre um projeto relativamente parecido com outro e a diferença que um grande diretor pode fazer numa situação como essa, em que dois projetos parecidos são lançados. E o fato desse filme ter o Johnny Depp numa das suas melhores performances e ter passado praticamente batido, pouquíssimas pessoas ouviram falar. O Johnny Depp é uma das maiores estrelas da atualidade hoje. Qualquer filme que ele faz aí ganha uma grande atenção. O fato desse filme ter passado quase que despercebido, principalmente aqui no Brasil, é assustador. Ele está excelente no filme. A maquiagem que fizeram nele, que eu achei que fosse tirar um pouco o clima do filme, é muito pelo contrário. A maquiagem transforma ele em outra pessoa. É até difícil você reconhecer o Johnny Depp ali dentro, apesar de serem poucas coisas. Eles mudaram um pouco o cabelo e deram olhos mais claros para ele, mas a performance dele é uma das melhores que ele já teve até hoje, e se o filme fosse melhor, fosse um filme de qualidade, ele poderia até ter concorrido ao Oscar. Mas apesar de tudo isso, filmes de máfia são um dos meus gêneros favoritos. Eu acho que deveriam ter mais filmes bons a respeito desse tema. Para mim, o último que teve foi exatamente Os Infiltrados, do Martin Scorsese. Então, por isso, por ser um filme que tenta ser inovador às vezes, e pela performance brilhante do Johnny Depp, eu vou dar para o filme 3 estrelas. Bom galera, valeu por acompanhar mais esse vídeo. Qual é o seu filme de máfia favorito? Poderoso Chefão, Goodfellas, ou tem algum outro? Scarface, por exemplo, estrelando Al Pacino. Essa semana foi anunciado também o filme I Heard You Paint Houses, que é um filme do Martin Scorsese, estrelando o Al Pacino e o Robert De Niro. É a primeira vez que ele vai trabalhar com o Al Pacino, e eu estou muito esperançoso por esse filme. Já fazem anos que esse filme foi anunciado. O nome do filme vai ser The Irishman, que é o irlandês.
e vai tratar de temas reais da máfia e vai trazer a tecnologia do Benjamin Button, que vai deixar tanto o Al Pacino como o Robert De Niro mais novos para fazer as filmagens, e eu acho que isso vai ser muito interessante de se ver. Então acompanhe aí que conforme for saindo notícias a respeito desse filme, eu vou soltando para vocês. Valeu e nos vemos em breve.